Olá, pessoal, eu sou a doutora Juliana e hoje a gente vai conversar sobre estudo urodinâmico. Então, nessa aula, a gente vai abordar o estudo urodinâmico em mulheres, as indicações e os objetivos desse exame, as principais etapas e a interpretação de cada etapa, correlacionando essas interpretações com o diagnóstico clínico da paciente. Bom, o que é o conjunto, o estudo urodinâmico? Ele é um conjunto de medidas que avaliam a função e as disfunções do trato urinário inferior. Então, o objetivo do exame é realizar observações clínicas enquanto essas medidas são aferidas durante o exame, a fim de supor causas subjacentes para os sintomas referidos pela paciente. Então, o estudo urodinâmico ele é um exame complementar às queixas e à avaliação clínica da paciente. Então, a partir dessas medidas, a gente tenta estabelecer de modo objetivo uma disfunção, sempre correlacionando essa disfunção à clínica apresentada pela paciente. Então, juntando tudo, o estudo urodinâmico ele serve para responder a uma pergunta. Todas as vezes que a gente vai solicitar esse exame, a gente tem que pensar qual é o objetivo dele para aquela paciente. Então, como a gente já viu, principalmente nas aulas de incontinência urinária, ele não é um exame essencial em todos os casos de incontinência, nem para diagnóstico, nem para tratamento. Tem algumas indicações mais específicas dele. Então, quando que a gente solicita? Quando os resultados eles podem mudar a conduta antes da maioria dos tratamentos. Por exemplo, se eu vou operar uma paciente, se eu vou fazer um tratamento invasivo, a gente tem o costume sim de solicitar o estudo urodinâmico. Uma outra indicação seria após uma falha de um tratamento convencional. Então, se a paciente, por exemplo, tem uma bexiga hiperativa, a gente instituiu um primeiro tratamento clínico, mas a paciente não melhorou em nada. Então, a gente revê o nosso diagnóstico e avalia de modo mais completo essa paciente com estudo urodinâmico. Então, ele vai servir aí para planejar uma terapia adicional ou muitas vezes fazer algum diagnóstico diferencial. O estudo urodinâmico ele também é parte da avaliação inicial e de longo prazo de alguns tipos de disfunções neurogênicas do trato urinário inferior, principalmente quando a paciente tem queixa de esvaziamento vesical associado. E também a gente solicita em caso de incontinências ditas como complicadas, que são as incontinências recidivadas, as incontinências com sintomas miccionais significativos, ou seja, pacientes que têm incontinência, mas que também na anamnese referem alguma dificuldade de esvaziar a bexiga. Se essa incontinência aconteceu depois de uma radioterapia pélvica ou depois de algum procedimento pélvico. Então, essas são as principais indicações do estudo urodinâmico. O que é que vem antes do estudo urodinâmico? Então, enquanto médicos gerais, né, o que é importante saber para orientar as pacientes em relação a esse exame? A gente precisa ter uma história clínica detalhada e exame físico. Então, como já dito, o estudo urodinâmico vai complementar essa avaliação clínica. E aí a gente precisa ter a nossa hipótese, né, uma ideia aí do que a gente espera encontrar nesse exame. É importante a gente explicar para a paciente o objetivo do exame e as fases do exame. As pacientes não sabem o que é um estudo urodinâmico, às vezes elas acham que é, por exemplo, uma ultrassonografia do aparelho urinário, e só de explicar para a paciente como é o exame, isso aumenta a acurácia das informações desse exame. O estudo urodinâmico é um exame desconfortável para as pacientes, é um exame que demora, né? A gente depende um pouco do comportamento dela no exame para poder tirar boas conclusões. Ela precisa estar à vontade para perder urina e também para urinar. Então, o que a gente vê em estudo é que quando a gente explica isso para a paciente antes do exame, ela fica mais à vontade, mais familiarizada com o que vai acontecer, e isso aumenta a acurácia das informações que esse estudo fornece aí para a gente. Também é interessante a gente ter uma orocultura antes do estudo urodinâmico. A maioria dos serviços tem esse protocolo bem estabelecido, tanto porque a orocultura ela entra aí como um diagnóstico diferencial, né, das principais incontinências, como também para a gente poder manipular essa via urinária, mesmo que só uretra e bexiga, de um modo mais tranquilo, né, sem um risco aí de uma infecção mais generalizada, uma infecção mais alta aí do trato urinário. E aí também é interessante, apesar de pouco feito na prática clínica, que a paciente traga um diário miccional.
Então, o diário miccional, ele ajuda o examinador a correlacionar os dados clínicos durante o exame. Então, por exemplo, se a paciente traz um diário e eu vejo que o máximo que ela conseguiu urinar, né, no diário miccional a paciente quantifica o volume urinado, e eu vi que o máximo que ela urinou foi 300, eu não espero conseguir encher essa bexiga no estudo urodinâmico com 500 ml. Então, eu vou programar aí minhas manobras de esforço, por exemplo, um pouco antes. Então, eu consigo com o diário miccional ter uma ideia do comportamento dessa bexiga e consigo também ter uma ideia, né, do quais medidas ou qual enchimento ou quanto de esforço eu vou testar para aquela paciente, né, de modo mais específico ali para tentar responder a nossa pergunta, que é o principal objetivo aí da solicitação do exame. Outras orientações que são importantes. Primeira, não precisa de jejum. As pacientes têm o hábito de irem de jejum, né, para a maioria dos exames. Então, não precisa ir em jejum. É para manter o uso de medicações habituais e é para chegar no horário do exame com a bexiga confortavelmente cheia. Um outro erro que muitas vezes acontece é orientar a paciente a beber muita água nas horas que antecedem o exame. E aí, a primeira fase, às vezes, não fica muito bem acurada porque ela chega com a bexiga extremamente cheia. Então, o ideal é ela estar aí há 2 horas, mais ou menos, sem urinar, tomando uma quantidade de líquido habitual, né? A gente tem que ter sempre em mente que o estudo urodinâmico tenta mimetizar o que acontece no dia a dia. Então, não adianta a paciente não usar um remédio que ela usa habitualmente. Não adianta ela beber muito mais líquido do que ela bebe habitualmente. Isso vai ter um efeito aí negativo na acurácia do nosso exame. O uso de antibiótico antes ou depois do estudo urodinâmico, ele não é preconizado pela Febrasgo e varia de serviço para serviço. Ele também não é mandatório. Quando a gente olha as regras da ICS, que é a Sociedade Internacional de Incontinência, não é mencionado sobre a obrigatoriedade do uso de antibiótico antes ou depois do exame. Bom, o nosso exame, então, ele tem, né, agora a gente vai para a parte mais técnica, 3 etapas. São elas: a urofluxometria com aferição do volume residual pós-miccional, a cistometria transuretral e o estudo miccional pressão e fluxo. Então, agora a gente vai olhar os detalhes de cada uma dessas etapas para entender o conjunto aí do estudo urodinâmico. A paciente nessas etapas, principalmente na cistometria e no estudo miccional, porque normalmente as pacientes, as mulheres urinam sentadas, né? Então as etapas em que elas urinam, elas habitualmente estão sentadas. Mas na cistometria, que é a fase do meio, quando a gente enche a bexiga, pela ICS a paciente pode estar tanto sentada quanto de pé. Eu posso testar esforço com ela tanto sentada quanto em pé. Depende aí do que corresponde ao hábito miccional dela, né? E como você quer avaliar ali esse esforço, por exemplo. E também um pouquinho da questão de restrição de mobilidade, né? Às vezes pacientes mais velhas não toleram ficar tanto tempo de pé e acabam sentando na cistometria. Então, o enchimento vesical com as sondas, ela pode ser feita tanto em posição ortostática quanto sentada. Bom, essa é uma representação mais básica, né, de um aparelho de estudo urodinâmico, para quem nunca teve oportunidade de ver. Então, a gente tem um assento, que é bem parecido com um assento de vaso sanitário. Aqui a gente tem um coletor e aqui a gente tem uma balança, tá? Essa balança, ela está conectada ao aparelho propriamente dito, e esse aparelho está conectado ao computador. No computador roda um programa do aparelho. Então, qual que é o papel, né, desse programa? Traduzir as medidas que o aparelho faz em medidas gráficas para a gente na tela poder interpretar, tá? A primeira fase do exame, ela chama urofluxometria. Então, você vai chamar a paciente, ela vai chegar com a bexiga confortavelmente cheia, vai sentar e vai fazer xixi. É isso. Então, é um fluxo livre, ela não tá com sonda nem nada, tá? O ideal é que a gente saia da sala para a paciente poder urinar no ambiente mais reservado e, com isso, melhorar a acurácia do exame. Aqui, a paciente senta, o que eu vou ter de dados, né? Eu vou ter a medida do fluxo urinário, que é o volume pelo tempo. Então, a única informação que essa balança e esse coletor vão me dar é o quanto ela urinou e em quanto tempo isso aconteceu. Então, eu vou ter uma curva, que é em ml por segundo, e para essa curva ser representativa,
pelas normas da ICS, o ideal é que eu tenha pelo menos 150 ml urinado. Então, se a paciente urinar menos, se ela urinar 50 ml, eu vou ter uma curva, mas ela não é representativa e passível de interpretação, tá? Como é uma curva normal de urofluxometria? Como é que nós urinamos? A nossa curva miccional, ela é sinusoidal. Então, ela tem a primeira metade dela, o primeiro terço, ele tem uma ascensão mais rápida, aí a gente atinge um pico e depois um descenso mais lento. É só você se imaginar urinando, né? Então, normalmente é um jato mais forte e depois o jato vai caindo ali de velocidade. E aí a gente tem algumas medidas para fazer nessa curva. Então, a gente tem o volume urinado, o tempo de micção, o pico de fluxo máximo, e a gente olha também o formato da curva, não só se é ensino, mas se é um fluxo contínuo ou entrecortado. Então, aqui é um exemplo real, né, de um exame, em que a gente tem aí uma curva ensino, certo? Então, é exatamente esse gráfico aqui que aparece na tela do computador. Então, aquela balancinha vai pesar, né, vai ter o volume que a paciente urinou, o tempo que isso demorou, e isso é transmitido para o programa do computador, que vai traduzir essas medidas no formato dessa representação gráfica. Então, o que a gente vê na tela é a curva, né, do fluxo urinário e também o volume que ela urinou, tá? Então, aqui a gente tem um volume de pelo menos 150, um tempo de micção mais ou menos de 20 segundos, né? Qual que é o fluxo máximo preconizado? Qual é o mínimo de pico de fluxo que eu tenho que ter para considerar que é normal esse pico? Pelo menos 15 ml por segundo, tá? Aqui eu tenho um exemplo de alguns fluxos alterados. Então, percebam que aqui eu tenho um fluxo o quê? Entrecortado, apesar de até atingir um pico máximo muito próximo do valor que eu quero, né, próximo de 15, aqui a gente consegue até visualizar, né, a paciente urinando. Então, ela urina um pouco, depois para, urina, depois para. Isso aqui é um fluxo intercortado. Aí é importante a gente conversar com a paciente, né? Será que ela tá assim porque ela estava com vergonha? Ou será que ela sempre urina dessa forma na casa dela? Então, o examinador precisa perguntar para a paciente como que são os hábitos dela, até para valorizar ou não os eventuais achados que esse estudo traz para a gente. Aqui é um exemplo de uma curva que também está alterada. Ela tem um fluxo contínuo, né, diferente do entrecortado que nós vimos no slide anterior, mas ele tem um baixo pico de fluxo. Então, aqui a paciente não consegue acelerar o fluxo, é uma micção mais prolongada, tá? Quando a gente tem uma urofluxometria alterada, a gente segue o exame. Na última etapa, a paciente vai urinar de novo, então a gente vê a micção em 2 momentos do exame, e aí a gente tira as conclusões. Então, se eu tenho isso aqui num primeiro momento, o que eu olho? Primeiro, por que ela está fazendo o exame? Será que ela já tem uma queixa de esvaziamento? Então, talvez essa curva aqui realmente represente o hábito dela. Ou não, ela vai fazer o exame porque ela tem consciência só de esforço e não tem nenhuma queixa de esvaziamento. Então, talvez isso aqui seja pouco significativo para o caso dela, seja só uma vergonha, por exemplo. Então, a gente sempre correlaciona com os dados clínicos. Bom, então, na urofluxometria, depois que a paciente urina, o que a gente faz? Ela se levanta, vai até a maca, deita para a gente fazer as sondagens. Então, a gente passa a sonda de alívio. A sonda de alívio consegue avaliar o quanto de xixi sobrou na bexiga, ou seja, o volume residual pós-miccional, e o que é o normal. Então, todo mundo deixa um pouquinho de xixi na urina depois que vai ao banheiro. O normal é mais ou menos 20% do volume urinado. Então, por exemplo, se eu urinei 500 ml, um resíduo de até 100 ml é normal para mim, tá? Isso complementa os dados da micção. Então, se eu acho que a paciente urina mal, eu espero que ela tenha um volume residual mais aumentado. E essa etapa, né, da passagem da sonda também esvazia a bexiga completamente para o próximo passo do estudo urodinâmico. Então, esse aqui já foi a primeira etapa desse exame. Aí eu vou para a segunda etapa. E a segunda etapa, ela se chama cistometria e normalmente é a fase em que vocês, alunos, mais veem nas questões, né, e mais estudam e mais se lembram. Porque realmente é uma fase mais florida, assim, até para fazer questões, né, de prova. Então, o que é a cistometria? Então, vamos lembrar, a paciente urinou,
levantou, deitou, eu passei a sonda e aí eu vou passar as outras sondas para fazer a cistometria. Então, a cistometria é a fase do enchimento da bexiga. Eu vou sondar a paciente, encher a bexiga e ver o que acontece. Então, nessa fase, eu tenho, através dessas sondas, os dados da pressão vesical, pressão abdominal e pressão detrusora, concomitantemente ao enchimento. Então, eu uso uma das sondas para encher a bexiga e as demais estão me dando dados de pressão do abdômen, do músculo detrusor e a pressão vesical. É muito importante a gente se comunicar com a paciente e pedir para ela avisar a primeira sensação de enchimento vesical dela, quando ela tiver um desejo miccional normal, se ela tiver urgência, sentindo urgência, se ela tiver dor ao enchimento vesical. Então, tudo isso faz parte da avaliação da cistometria. Lembrando que sempre a gente tem que correlacionar com dados clínicos. Por exemplo, se eu acho que a paciente tem uma bexiga dolorosa, eu realmente vou perguntar ativamente se ela está com dor durante o enchimento vesical ou não. Se não é esse o objetivo do meu exame, se essa não é a principal hipótese, talvez eu nem pergunte, ela nem refira, tá? Então, daí de novo a importância de saber a indicação clínica desse exame. Então tá, então a gente vai sondar. Como que a gente sonda? A gente usa uma sonda vesical, e aí a sonda vesical, ela pode ter duas vias, que é essa foto aqui, né? Ou eu posso usar também, em lugares com menos recurso, duas sondas uretrais, mais fininhas, tá? Qual que é o papel dessas sondas? Uma delas vai encher a bexiga com soro, e a outra vai se conectar ao aparelho para medir a pressão de dentro da bexiga durante o enchimento vesical, que é a nossa pressão vesical ou P vesical, tá? Aí, depois de sondar a vesical, eu vou fazer a sondagem retal. Para que serve a sondagem retal? Ela é uma medida indireta da pressão abdominal, tá? Como alternativas, mas isso é exceção, eu até posso usar o fundo de saco ou mesmo estomias. O padrão é a sonda retal. Então, a sonda retal ela tem um cuff, para depois que passar o esfíncter anal, a gente insufla o cuff para a sonda não cair. E essa pontinha livre aqui da sonda, ela também vai ser conectada ao aparelho do estudo urodinâmico, e aí com isso, durante o enchimento vesical, eu vou ter dados sobre o comportamento da minha pressão abdominal. Então, as sondas, elas são conectadas à plataforma. Nessa plataforma eu tenho os transdutores. Esses transdutores, eles devem estar na altura da borda superior da sínfise púbica, isso por convenção, né, pelas normas da ICS das boas práticas do estudo urodinâmico. E aí os valores medidos pelas sondas são passados pelo aparelho para o computador e o software do aparelho vai formar as curvas que a gente vai ver na tela. Então aqui é uma representação do que eu ligo com o que, né? Então aqui em vermelho eu tenho a minha sonda retal, que é uma medida indireta da pressão abdominal, certo? Então, a sonda retal vai ser conectada aqui ao aparelho e esse aparelho vai fornecer os dados para o computador. Agora, aqui a gente tem uma sonda vesical, né? Aqui em azul. O que a sonda vesical faz? Lembra que ela tem duas vias. Por uma via eu vou encher de soro e a outra vai ser conectada também ao aparelho, aqui na setinha azul. Esse aparelho vai estar conectado ao computador, que vai me dar as curvas da pressão vesical. Tá? Então, é assim que o aparelho funciona, né? Essas sondas são ligadas a ele, ele passa os dados para o computador e o computador me mostra um gráfico. Então, enquanto ocorre o enchimento, as pressões são aferidas, certo? Então, aqui é um exemplo de um começo da cistometria. Eu tenho pressão vesical, abdominal, detrusora, o fluxo, se a paciente eventualmente urinar ou perder urina, e o volume infundido, o quanto de soro que eu estou infundindo, tá bom? Então, as pressões vesical e abdominal, elas são aferidas de modo direto. O que isso significa? Que as sondas estão lá dentro. E aí, então, eu tenho um valor direto, vem diretamente da bexiga e diretamente do reto, né? Para eu ter valores diretos de pressão vesical e abdominal. Mas aqui percebam que faltou uma pressão, né? E a pressão detrusora, como que essa curva aqui em vermelho se forma, né? Se ela não está sendo diretamente medida pelas sondas. Então a gente tem que lembrar que a pressão detrusora, ela nada mais é do que o resultado de uma subtração.
Então, a nossa pressão de dentro da bexiga, ela é composta pela soma da pressão detrusora, que é a pressão da musculatura vesical, mais a pressão abdominal. Então, a pressão vesical é a abdominal mais a detrusora. No meu aparelho, com as sondas, o que eu tenho de medida direta? A vesical e a abdominal. Então, a curva da pressão detrusora, né, essa curva aqui em vermelho, ela nada mais é do que o resultado de uma conta matemática que o aparelho faz. O próprio software aqui do aparelho, ele pega a medida da pressão vesical, tira dela a pressão vesical, a pressão abdominal, perdão, e com isso eu tenho o resultado da pressão detrusora. Então, quando eu estou vendo essa curva, eu estou vendo o resultado da subtração que o aparelho está fazendo. Né? Eu não tenho uma medida direta da pressão detrusora, eu não coloco um transdutor de pressão na musculatura detrusora. Na cistometria, então, sondei minha paciente, conectei no aparelho e vou começar a encher a bexiga. O que eu espero que aconteça durante o enchimento? O que é o normal? Então, eu espero que o detrusor relaxe, né? Então, eu espero ausência de contrações detrusoras durante a cistometria. Lembrar que o nosso detrusor, ele só contrai quando a gente vai urinar. Se eu estou na fase de enchimento vesical, não é hora desse detrusor contrair. Eu olho também a complacência vesical, que é a capacidade de acomodar volume. Então, a bexiga ela tem uma capacidade de acomodar maiores volumes sem aumentar a pressão de dentro dela. Isso chama complacência. E a gente avalia também a sensibilidade vesical. Então, normalmente a paciente tem uma sensibilidade progressiva. Ela vai referindo um desejo inicial pequeno, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, até que ela chega na capacidade máxima dela. O que a gente marca durante esse enchimento? A gente marca a primeira sensação de enchimento que a paciente refere, o desejo normal de urinar e o forte desejo de urinar. Além disso, eu vou marcando na minha curva coisas que a paciente possa fazer ou referir. Se ela referir urgência, eu vou marcar. Se a paciente tossir, eu vou marcar. Se a paciente mudar de decúbito, eu vou marcar. Quando que eu faço as manobras de esforço? Então, comecei a encher a bexiga, tá, e aí vou testar o esforço. É na cistometria que a gente testa o esforço. Quando? Eu testo o esforço no enchimento médio. E o que é um enchimento médio? Depende do quanto essa paciente aguenta de volume na bexiga. Então, se eu tiver esse dado no diário miccional, ajuda bastante. Para eu programar se eu vou testar esforço com 150 ou com 250, tá? Então, essas manobras de esforço, elas são feitas com a bexiga no enchimento médio, por quê? Se eu fizer a manobra com enchimento muito pequeno, eu posso subestimar, né, a incontinência de esforço da paciente. E se eu fizer com um enchimento muito acentuado, eu posso supervalorizar, né? O que é o normal? O normal é não perder durante a manobra de esforço. Então, quando eu chego lá ao redor de 200 ml de enchimento, eu paro o enchimento e peço para a paciente tossir. Além disso, eu também peço para ela fazer valsalva. O examinador, ele para o enchimento para fazer as manobras. E aí é o examinador que verifica se existe uma perda de urina concomitantemente à manobra de esforço ou não, tá? Se a paciente estiver sentada, então lembra que quando ela está sentada tem um fluxômetro, tem o coletorzinho e uma balancinha. Se ela perder durante a tosse, vai marcar um fluxo lá na balança. Se a paciente estiver de pé, não vai ter essa marcação no gráfico. Então, o examinador que vai marcar se houve perda ou não. Então, aqui a gente tem um exemplo de um comportamento normal. Isso aqui é uma cistometria muito sem graça. Então, a gente começou a encher a bexiga, nada aconteceu. No enchimento ali inicial médio, ela referiu uma primeira sensação de que tá sentindo a bexiga encher, mas o detrusor tá reto, o que é isso mesmo, e eu ainda não testei as manobras de esforço. Aqui é um outro exemplo de um exame normal. Então, a gente tem aqui no começo do exame uma tosse, né? Para que serve isso? Para eu verificar se as sondas estão no lugar. Então, lembrar que quando eu tusso, sobra a pressão abdominal e, como consequente, a vesical, porque a abdominal compõe a pressão vesical. Eu comecei a encher, testei esforço no 4, no 5 e no 6. Aparentemente, ela não perdeu, porque eu não tenho fluxo aqui embaixo. E é isso. O meu detrusor não apresentou contrações involuntárias, tá? Então, um estudo aerodinâmico normal, as 3 curvas são majoritariamente retas, exceto quando eu tuço ou faço um esforço, que aí a abdominal vai subir e a vesical vai subir junto.
Aí aqui eu tenho um exemplo de anormalidades. Então, se eu estou na cistometria e eu vejo uma hiperatividade detrusora, como é que vai ser a representação gráfica disso? Vai ser exatamente assim. Então, eu começo a verificar que a pressão vesical começou a subir. É hora disso acontecer? Não, a bexiga ela é complacente. Ela teria que ter a capacidade de acomodar volume sem aumentar a pressão. Bom, se a pressão vesical está aumentando, eu lembro que a pressão vesical é a soma da abdominal com a detrusora, certo? Então eu vou ter que olhar para baixo para ver por que ela está aumentando. Ela está aumentando porque a paciente está fazendo algum esforço, e aqui não é, né? A pressão abdominal não está aumentada. Ou ela está aumentando porque o detrusor está contraindo. Então, nesse caso, a hiperatividade detrusora, como ela é vista? Aumento da pressão vesical às custas de um concomitante aumento da pressão detrusora. É hora do detrusor contrair? Não. Por quê? Porque eu estou no enchimento vesical. É hora dele relaxar. Então, se eu me deparo nessa fase do exame com esse desenho aqui, isso aqui é a hiperatividade detrusora no estudo urodinâmico, tá bom? Linha abdominal reta, vesical e detrusora com contrações, fora do horário em que isso deveria acontecer, né? Fora desse momento correto aí do detrusor contrair. E a perda de urina ao esforço, como é que eu vou ver? Então aqui eu também tenho aumentos da pressão vesical. Mas quando eu olho, o que está acontecendo? A pressão vesical está aumentando porque a abdominal está aumentando. Então aqui ela está fazendo tosse, 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 tosse. Esse morrinho aqui é valsalva, é uma força mais lenta, né? Uma curva mais larga. Como eu sei se perdeu ou não? Bom, aqui a minha paciente estava de pé. Em que momentos ela perdeu? Aqui. Como eu sei? Porque esse baldinho, nesse estudo urodinâmico, significa que houve perda. Então, lembrar que eu vou pedindo para ela fazer várias manobras e o meu objetivo é achar a menor pressão de perda. Portanto, se a paciente chegar, der uma baita de uma tosse e logo perder, eu não vou ficar satisfeita. Eu vou pedir para ela tossir mais fraco e mais fraco e mais fraco, até eu achar uma pressão mínima em que a perda acontece. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, no começo da manobra, ela deu uma tosse mais forte e perdeu. Aí, o que a gente pediu para ela? Tossir mais devagar. Aqui ela não perdeu, aqui ela não perdeu, aqui ela perdeu, certo? Depois eu pedi para ela fazer uma valsalva e ela perdeu de novo. Então eu achei a minha menor pressão de perda, que é a menor pressão que faz essa paciente perder urina, tá? E aqui o examinador que assinalou se teve perda de urina ou não pelo balde, isso porque a paciente estava de pé. Se ela tivesse sentada, teria aparecido embaixo aqui no fluxo alguma gotinha. E aí, com isso, vem o conceito de VLPP, que é Valsalva Leak Point Pressure, que é o quê? É a menor pressão abdominal em que ocorre perda de urina quando testado no enchimento vesical médio. Então, eu paro o enchimento, vou testando diversas forças e acho a menor pressão em que a perda acontece. A leitura ela pode ser feita na pressão vesical, porque é um canal mais limpo, mas o conceito de VLPP é a menor pressão abdominal em que acontece a perda no enchimento vesical médio. Então, na cistometria, a gente tem a perda urinária ao esforço por duas causas, né? E eu consigo diferenciar isso com a minha VLPP. Então, eu posso ter uma VLPP menor do que 60 centímetros de água, e isso configura um defeito esfincteriano. E eu posso ter uma VLPP maior do que 90 centímetros de água, e isso configura uma hipermobilidade do colo vesical. Então, o que significa uma VLPP maior do que 90? A paciente fez várias manobras e a menor pressão de perda em que houve perda urinária foi numa pressão mais alta, acima de 90. E o defeito esfincteriano foi numa pressão mais baixa, menor do que 60. Aqui é um resumo dos principais achados, né, da cistometria. Então, na figura A, a gente tem uma perda ao esforço e na figura B eu tenho uma hiperatividade detrusora. Aqui no A, vamos observar que eu tenho um aumento da pressão vesical por conta de um aumento da pressão abdominal. Então, 1 e 2 são tosses. E no 2 teve perda. Como eu sei, aqui a paciente estava sentada, então teve um fluxo urinado, tá vendo? Na hora do esforço. E aí na figura B eu tenho a hiperatividade detrusora, que é aqui o meu 1. Isso aqui é a pressão detrusora que aumentou durante a cistometria. Então eu vejo um aumento da pressão vesical
por conta de um aumento da pressão detrusora, que está no 1, com a ausência do aumento da pressão abdominal. E além disso, eu tive perda urinária, eu vi um fluxo ali embaixo, né, no 4. Então, isso aqui é uma hiperatividade detrusora com perda urinária associada. Agora a gente vai fazer algumas questões que trazem gráficos de estudo urodinâmico. Algumas delas a gente já fez na aula de incontinência por urgência, na aula de esforço, mas é mais para ajudar aí a fixar a interpretação desses estudos urodinâmicos nas questões. Então, eu tenho uma paciente de 54 anos, que é casada, entrou na menopausa aos 49, tem 2 partos prévios, e há 6 meses começou a ter noctúria e urgência miccional, que a incomoda e atrapalha nas atividades habituais. De comorbidades, ela tem hipertensão, diabetes tipo 2 e glaucoma. No exame físico foi vista uma distopia genital do compartimento posterior de 1º grau, ou seja, um prolapso de parede posterior discreto. E ela foi submetida ao exame urodinâmico, cuja representação gráfica segue abaixo. Então, aqui a gente tem o estudo urodinâmico da paciente. E aí a pergunta é, dentre as alternativas abaixo, qual a melhor conduta? Botox intravesical, terapia hormonal extraprogestiva contínua, correção cirúrgica da distopia genital ou oxibutinina oral diária? Então, vamos olhar com mais atenção aqui para o nosso gráfico, né? O que está acontecendo? Aqui eu fiz um teste de esforço, pressão vesical aumentou. Por quê? Porque a abdominal aumentou. Então, aqui é um teste de esforço, certo? Teve perda? Não. E aqui, nesses episódios, eu tenho hiperatividade detrusora com perda urinária associada. Então, percebam que a pressão vesical, ela aumenta, né? Aumentou aqui, aumentou aqui, aumentou aqui. Às custas de quê? Às custas de uma maior pressão detrusora, que é a curva em rosa aqui. A abdominal está mais em azul. Então, eu tive hiperatividade detrusora em todos esses momentos de aumento da pressão vesical com perda urinária associada. Então, o que é a questão no fim das contas? É uma questão de bexiga hiperativa. O que ele me dá para eu entender que a paciente tem hiperatividade? Além dos dados clínicos, noctúria e urgência, ele me dá o estudo urodinâmico. E aí, considerando que a paciente tem glaucoma, né, ou seja, ela tem contraindicação a anticolinérgico, a alternativa correta é a A, que é o Botox, a toxina botulínica intravesical. Então, em última análise, é uma questão de bexiga hiperativa, uma paciente com glaucoma, perguntando qual é a alternativa de tratamento. E aí a gente entra com o Botox intravesical, como visto na aula de hiperatividade, né, de incontinência por urgência. Agora a gente tem uma mulher de 68 anos de idade, que já teve 8 partos, com menopausa há 15 anos e se queixa de perda urinária aos esforços há 6 anos, com piora progressiva e saída de grande quantidade de urina quando ri, levanta peso ou anda mais rápido. Foi solicitado um estudo urodinâmico que evidenciou, então, urofluxometria com volume de 320 ml, fluxo médio de 15 ml por segundo e sem resíduo pós-miccional. Então, agora a gente já sabe que foi um urofluxo normal, ela urinou bem. E a cistometria me apresentou uma pressão de perda aos esforços de 55 centímetros de água durante a manobra de Valsalva. E não teve contrações involuntárias do detrusor. Então, ele descreveu uma cistometria com incontinência de esforço, com uma VLPP de 55 e sem contrações involuntárias do detrusor. Ou seja, eu tenho incontinência urinária de esforço pura com uma VLPP baixa. Portanto, eu tenho uma incontinência urinária de esforço por lesão esfincteriana intrínseca. E aqui a gente tem uma questão da Unifesp, então uma mulher de 64 anos, que já teve um parto normal anterior, há mais de 30 anos, refere perda urinária diversas vezes ao dia. Ela tem 3 episódios de micções noturnas, refere que ao se exercitar com frequência na esteira, ela não perde urina durante esse exercício. E às vezes ela perde urina na cama. Exame ginecológico foi normal e aí ela fez o estudo urodinâmico. Então, de novo, a cistometria entra para florear, né, clarear o quadro clínico da paciente. Então, as questões ou vão descrever o estudo urodinâmico, como foi a questão anterior, ou vão trazer aqui a nossa cistometria. E o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma hiperatividade detrusora e percebam que, o que está circulado aqui? A minha subtração.
Então, aqui, o examinador não escreveu pressão detrusora, mas você, que sabe que a pressão detrusora é o produto dessa subtração, vai acertar, porque isso aqui é uma pressão detrusora, certo? Então, porque você entende o que é essa linha desse gráfico. Então, isso aqui, para quem só decorou pressão detrusora, não vai correlacionar, tá? Então, ele nada mais escreveu do que a subtração. E aí, de novo, eu tô tendo aumento da pressão vesical sem aumento da pressão abdominal, com aumento da pressão detrusora concomitante. Então, eu tô tendo uma hiperatividade detrusora. Bom, então aqui, nessa subtração, a gente tem a nossa hiperatividade detrusora. Quando a gente olha para as alternativas, qual é o tratamento mais adequado? Então, de novo, essa questão nada mais é do que uma questão de bexiga hiperativa, me perguntando o tratamento mais adequado para a paciente. Quando eu olho as alternativas, os slings, que são as alternativas B e C, não são tratamentos, né, de hiperatividade detrusora. As drogas alfa-adrenérgicas também não. A droga que a gente usa é beta-adrenérgica, que é a mirabegrona. E aí a gente usa, então, anticolinérgicos, tá? Então, é a alternativa A. Então, percebam que o estudo aerodinâmico, quando cai em questões de R1, a maior parte deles são de fotos de cistometria. E ou eu vou ter uma perda de esforço, ou eu vou ter a hiperatividade detrusora, que é exatamente esse gráfico. Então, pensando assim, a gente consegue direcionar bem os estudos para não perder essas questões. Bom, quando que a cistometria termina? Ela termina quando o autor do exame permite que a paciente urine. Então, a paciente referiu que está com muito desejo de urinar, e aí a gente olha quanto que encheu, vê se a gente está satisfeito com o exame e fala, tá bom, então pode fazer xixi. A gente sempre tenta diferenciar se a paciente refere que está com forte desejo porque ela está com medo de perder urina ou porque ela está desconfortável e quer que o exame acabe rápido, tá? Fato é que quando eu autorizo a paciente a urinar, eu entro na minha última etapa do exame, que é o estudo miccional, ou estudo fluxo-pressão. Então, a paciente vai sentar e fazer xixi. Qual é a diferença para a primeira etapa, que é a urofluxometria livre? É que agora a paciente vai urinar com as sondas. Então, além do dado do volume urinado, eu também vou ter o dado das pressões durante a micção. O que é o normal? O normal é a paciente aumentar a pressão detrusora durante o esvaziamento, né? A gente contrai o detrusor, agora sim é a hora de contrair o detrusor. Quando que ela termina de urinar? Quando ela falar para mim que já terminou, que ela sente que esvaziou tudo, ou quando a pressão detrusora retornar ali para a linha de base. Então, ela vai urinar com a sonda vesical e retal, e eu também vou aferir o resíduo pós-miccional. Então, é a segunda vez que eu vejo como ela urina, é a segunda vez que eu vejo o resíduo. Se ela urinou mal na primeira etapa, eu vou ter maior atenção nessa terceira. Pode ser que não corresponda à realidade, pode ser que corresponda. Então, a gente avalia o esvaziamento em 2 vezes no exame. O que é a capacidade cistométrica máxima? É o quanto ela urinou mais o volume residual, que aí eu tenho esse dado do quanto a bexiga aguenta, né? A maioria das pacientes é em torno de 400, 500 ml. Também é importante a gente manter o ambiente reservado para a paciente poder urinar com tranquilidade. É importante também eu evitar o enchimento excessivo da bexiga, e aí, de novo, eu preciso ter em mente o objetivo do exame. Uma coisa é eu fazer o exame numa bexiga neurogênica, por exemplo, em que eu acho que essa paciente tem uma sensibilidade diminuída. Então, eu vou deixar encher para ver o máximo. Outra coisa é uma incontinência de esforço pura, que eu já avaliei nas manobras. Aí não tem necessidade de você sobredistender a bexiga, porque isso pode causar uma curva no estudo miccional um pouco mais alongada, né, por essa sobredistensão, e não vai corresponder muito com a realidade da paciente. 30% das pacientes que urinam sem dificuldade em casa podem apresentar dificuldade para urinar durante o estudo miccional. Por isso, o cuidado, né, de manter um ambiente reservado e de explicar para a paciente os objetivos do exame. O que o estudo miccional vai me trazer de informações? Ele vai me trazer informação da pressão vesical, abdominal e detrusora durante a micção e também o volume urinado e o tempo. Então, eu vou ter de novo uma medida de fluxo. Como dito, o que é normal é uma contração contínua do detrusor, iniciada voluntariamente, que é sustentada e pode ser suprimida.
de modo sinérgico, a uretra relaxa, né, para o xixi poder sair. Então, aqui eu tenho uma curva de estudo miccional normal. Então, eu tenho um aumento da pressão detrusora, levando ao aumento da pressão vesical, promovendo assim uma curva sinusoidal, certo? E um volume urinado. Percebam que a gente não usa a pressão abdominal para urinar. Então, essa curva aqui, durante a minha micção, é para ela estar o mais retinha possível. Não é normal usar prensa abdominal para esvaziar a bexiga. A gente esvazia a bexiga contraindo o detrusor e relaxando a uretra, tá? Então, o estudo miccional, os dados que eu vou ter são as pressões, o volume e o tempo, que se traduz em fluxo. A gente não tem muitas questões de prova com o estudo miccional, isso é um pouco mais para a especialidade, né? Que são as disfunções miccionais, que é bem mais específico, tá bom? O que a gente tem, o grosso mesmo de questão de prova, é a cistometria. Então, isso aqui é para vocês entenderem as 3 etapas, para poderem interpretar bem os exames, e caso apareça alguma coisa diferente, vocês saibam se virar. Mas se vocês forem focar mesmo, eu acho que seria principalmente na cistometria e como que são as representações gráficas dessa parte do exame, porque é o que mais cai em prova quando aparece um estudo urodinâmico. Era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.